Ótimo, obrigado, professora Kelly. Eu pediria que todos os participantes da sala desligassem seus microfones, exceto aí os que vão apresentar as suas falas. E gostaria de saudar todos os presentes na tarde de hoje, para dar continuidade às nossas conversas na quarentena, uma ideia dos professores da Faculdade de Direito da URGS. Nós tivemos já várias conversas realizadas, todas com sucesso, e hoje nós pretendemos apresentar mais uma aos nossos estudantes e ao público em geral. Uma saudação especial aos palestrantes de hoje, ao Guilherme Boff e ao Marcos Zoeira, amigos e colegas da Faculdade de Direito da URGS, a professora Kelly, que sempre nos dá o apoio nessa organização e também nos registros desses nossos encontros, e especialmente ao nosso público, nossos alunos, em geral. O tema de hoje é sobre filosofia, como vocês sabem, filosofando na quarentena, na pandemia, e nós teremos como apresentador os professores da casa, mencionados. Eu também vou buscar depois apresentar algumas reflexões sobre essa questão, e a gente pode apresentar de 10 a 15 minutos cada um. Não sei quem quer começar. Tanto faz. Tanto faz? Gui, tu manda. Começo. Pode começar. O Guilherme começa, depois o Marcos, depois eu falo e a gente começa o debate. Tranquilo. Tá. Então, posso começar? Pode. A palavra está contigo. Por favor. Tá. Obrigado, Rafael, pela apresentação. Queria cumprimentar o Rafael, o professor Boeira, a professora Kelly, todos os presentes, virtualmente presentes. E então eu separei um tema um pouco básico sobre o que eu estou estudando agora, sobre um livro, digamos assim, um livro menos estudado, um capítulo menos estudado da Ética Nicômaco, que é da incontinência, onde ele rebate o Sócrates. Eu queria ligar isso com um tema contemporâneo que a gente discute tantas questões da democracia, E o meu argumento, em suma, já vou dar a minha hipótese, a ser verificada, é o incontinente, ou o acrático, a acrasia, incontinência. E a nossa democracia, ela sofre de um problema de incontinência, nós brasileiros, somos, digamos assim, flertamos muito com o não democrático por causa da nossa incontinência democrática. Basicamente, o meu argumento seria esse, com uma base na ética Nicômaco e na política do Aristóteles, tá? Queria fazer uma breve explanação. Então, primeiro, em termos de definição, queria colocar mais ou menos o que eu vejo da acrasia ou da incontinência, O que seria mais ou menos, em termos bem gerais, o Dr. Rafael, o professor Boeira, muitos professores já têm bastante familiaridade com o tema, tá? Me corrijam se eu estiver errado, mas a incontinência significa mais ou menos o sujeito que ele tem a virtude e sabe deliberar bem, entretanto, na hora de agir, de tomar a decisão, de pôr em movimento a sua decisão, ele vacila, e ele abre mão da sua boa deliberação, daquilo que ele tinha escolhido, da sua escolha, da sua eleição, e acaba se guiando pela necessidade de satisfazer um prazer presente. O exemplo que ele dá é do doce deve ser provado, mas eu devo equilibrar isso com a questão de saúde. Deve ser provado até um limite do saudável. Então, o incontinente é aquele que, já tendo, digamos assim, comido bastante doce no dia, já tendo chegado no seu limite diário, ele vai, mas só mais esse pedacinho, e ele deve, não, mas já está demais, eu vou parar. E ele delibera bem, ele consegue perceber que aquele já era o caso do limite de parar. Só que na hora de agir ele não aguenta e vai lá e come, Então, o que a gente pode inferir disso é que o incontinente ele tem ainda o princípio da virtude nele, tá? Porque ele não é corrompido no sentido que ele consegue ver o bem
verdadeiro ainda, tanto ele consegue ver como ele delibera bem, né, por exemplo, preservar a sua própria saúde, né, ele consegue deliberar bem, mas tem, digamos assim, um certo problema de, na hora de agir, ele hesita em tomar a decisão correta, né, porque a virtude virtuoso sempre exige também um forte incomovível. Uma vez que ele deliberou e é aquilo, ele viu que aquilo é certo, ele não hesita, ele vai lá e fala, esse é o virtuoso, né? O incontinente, ele tem um bom senso, tá? Ele tem a consciência, ele delibera bem, mas na hora da decisão de pôr a ação em prática, ele vacila. Tá? Então, o que podemos concluir disso? A ética das virtudes do Aristóteles, ela trata um tema que é muito importante, digamos assim, é uma frase, cada ser segundo age segundo sua própria natureza. Cada um age segundo aquilo que é, ou cada um vê o bem conforme a pessoa é. Uma pessoa justa vê o bem, a justiça da maneira correta. O perverso vai ver a perversidade como se fosse uma coisa justa, vai ver errado, né? Então é muito importante na ética do Aristóteles, não tanto o resultado da minha ação, é importante, mas também quem eu estou me tornando a cada vez que eu ajo. Tá? A cada ação que eu tomo, cada decisão que eu tomo na minha vida é como se eu colocasse um tijolinho, tá? Imaginando um prédio que esse tijolinho formaria, né? Que tipo de pessoa eu quero me tornar. Então é muito importante em cada decisão que tipo de pessoa eu estou me tornando com essa decisão, porque eu quero me tornar o tipo de pessoa que vai ver corretamente as coisas. Isso é uma coisa preponderante, isso o continente ainda preserva, embora ele haja mal. Só que o incontinente, ele introjeta ainda, diz como ele age mal, embora ele delibere bem, ele introjeta um sentimento de incapacidade, ele é ineficaz. Ele delibera bem, mas algo sempre dá errado. Tá? Então, digamos assim, ele se mantém íntegro, embora ele age errado. Tá? E o que eu queria colocar, para ser breve, aqui do nosso problema da democracia, tá? A democracia, ela diz muito respeito sobre a nossa responsabilidade de quem nós queremos nos tornar enquanto povo. As questões de reconhecimento que estão implícitas nas estruturas democráticas, né? De que todos sejam representados, todos sejam ouvidos, ou isonomia, né? Ele é igual para isegoria, todos, né? Todos têm o direito de ser ouvidos, né? Ou representados nesse sentido. E a isocracia, o poder igual para todos, né? Então, a democracia trabalha nessa esfera de reconhecimento mútuo e ela tem, né, uma questão definitiva, que é todos participam de decisões de quem nós queremos nos tornar, comunidade, ok? Óbvio, como são numa sociedade plural, a tomada de decisões onde todos se contemplem, ela digamos assim, ela exige um procedimento muito mais complexo e rebuscado, né? Que às vezes dificulta a tomada de decisão. Ao contrário de um regime autoritário, onde não importa o que o povo está decidindo para si mesmo, né? Ao contrário, um regime autoritário não tem uma preocupação de quem nós estamos nos tornando, tá? Mas tem uma preocupação total com a eficácia. É muito mais fácil tomar uma decisão política num regime autoritário, eu não preciso prestar conta para ninguém. Eu não tenho esses mecanismos, não, quem decide vai lá e decide, tá? Então tem digamos assim, um apego com a eficácia do princípio. Quem somos nós que estamos decidindo de tal maneira? Tá? Então, o resumo, mais ou menos, do que eu estou escrevendo é que quando a gente brinca muito com a democracia, tá? A gente se torna incontinente no sentido de que a gente foca demais na questão de ser representado, e a gente começa, de certa maneira, inflacionar o que a gente necessita para se sentir representado, parecer representado no processo político, tá? Que a gente obsta qualquer processo de decisão.
Isso é igual, digamos assim, o processo do incontinente, que consegue deliberar bem, representar todos isso, fazer as coisas certas, até decidir, mas não consegue pôr em prática isso. Isso acontece quando a gente brinca de democracia, tá? Então, é uma preocupação muito pouco eficaz. É esse o problema, quando a gente sabe, digamos assim, ou quando a gente... o Aristóteles vai dizer, até na política, tá? É quando a democracia vira demagogia. Tá? Ela se torna absolutamente ineficaz. Okay? E o que acontece depois disso, ela é sempre sucedida por um regime tirânico. Né? Digamos assim, a falência da democracia e da se transforma em demagogia e depois é sucedido por um regime autoritário, tirânico, né? Como ele foi. Justamente isso, porque a gente inflaciona tanto os procedimentos de apresentação de uma maneira idealizada e infinita que a gente obsta nosso processo de decisão. E o problema quando a gente fica de democracia, né, de não ter um certo tipo de responsabilidade naquele sentido kantiano mesmo, de nós temos a liberdade porque nós somos responsáveis pelas nossas decisões. E nós queremos assumir essa responsabilidade porque nós queremos ser livres. Quando a gente abre mão, digamos assim, dessa ideia de assumir essa responsabilidade sobre as nossas decisões, né, e a ideia de ter que ver à frente sobre quais serão as consequências das nossas decisões, tá, a gente acaba postergando uma decisão e tomando sempre uma meia decisão. Isso é terrível para a democracia, porque eu vou começar sempre a apertar com regimes mais autoritários, e que sempre vão se levantar quando a democracia se torna ineficaz. Olha, a gente não toma decisão. A gente tem problemas, a gente não consegue tomar decisões. Né? Então, assim, a realidade vai cobrar o preço. Olha, nós vamos ter que tomar uma decisão e alguém, né, do modo mais autoritário, então digamos assim, vai se levantar com amplo apoio, né? Basicamente, então, o modo como eu vejo o problema da nossa democracia é esse da acrasia, né? A gente tem uma preocupação tamanha com quem a gente quer se tornar, só que a gente idealiza demais isso, a gente afasta isso da realidade, da tomada de decisões, tá? Que eu chamo de síndrome de Peter Pan, né? Que é a ideia de maturidade é eu tomar decisões. Olha, tem muitas potencialidades, mas eu tenho que tomar decisão numa linha onde eu vou seguir, ok? Eu poderia ser músico, poderia ser não sei o quê, mas eu sou professor, ok? Eu tomei uma decisão. Isso é a responsabilidade, né? Então, quando a democracia deveria introjetar esse elemento de maturidade e tomar decisões, nós temos que tomar certas decisões, não vai ser perfeita, né? Não tomar a decisão, né, ficar nessa incontinência, ou enfim, exacerbando demais, digamos assim, olha, toda decisão é um cortar, né, o decidere, é um cortar, né? Digamos assim, não vai ficar perfeito para todos, né? Então, no regime democrático é bom que cada um ceda um pouco e a gente tome uma decisão. O não tomar a decisão é o que vai nos fazer flertar com os regimes mais autoritários. A nossa própria incontinência enquanto democracia, ou quando a gente afasta a democracia da ideia de república, né? Um princípio republicano, diz, olha, temos que dar conta do todo, da coisa pública. Tá? E é a partir, com base nisso, que nós vamos tomar uma decisão. Quando a gente posterga isso demais, ou toma meia decisão, não toma decisão, não, né, empurra com a barriga a resolução dos problemas, a gente está sempre flertando com o regime autoritário. Bom, era isso que eu... Não sei se eu me enquadrei no tempo, né, eu se abreviei demais o assunto. O microfone... Muito bom, a minha contagem aqui deu 14 minutos. Ótimo. Bom, eu passo de imediato, então, a palavra ao professor Marcos, para que dê continuidade com as suas reflexões em épocas de pandemia. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Boa tarde ao Guilherme, boa tarde ao Rafael, meus queridos colegas e mais colegas amigos. É um prazer estar aqui com vocês para debater um tema tão relevante, né, que é precisamente
todo o espectro reflexivo que, de alguma maneira, se articula com a temática da pandemia, os tempos que vivemos, né? E na minha exposição, como nós havíamos de alguma forma combinado antes com o Guilherme que faríamos um esforço de alguma forma, refletir a temática da atualidade a partir da noção de acrasia, eu vou tentar dar continuidade naquilo que o professor Guilherme iniciou, tentando estabelecer uma ponte com dois âmbitos reflexivos, né? O primeiro âmbito reflexivo seria a problemática da linguagem, né, atinente à política. E, a partir disso, tentando estabelecer uma distinção conceitual entre o objeto adequado da política e o seu contrário. E, portanto, a variedade de modelos que, de alguma forma, se apresentam historicamente como exemplos contrários à própria ideia e natureza de política, tá? Que é o que eu vou chamar de regimes impolíticos, tá? Então, há uma distinção conceitual entre os regimes políticos e os regimes impolíticos. E essa distinção conceitual depende precisamente do modo como a linguagem tomada por uma filosofia política, né? E o modo como uma realidade política absorve uma visão de mundo pautada por certos postulados, certos princípios, né? O conceito de acrasia, que é um conceito clássico na filosofia moral do Aristóteles, tá? Na Ética Nicômaco, né? Ou seja, a acrasia é precisamente o contrário da temperança, né? A temperança é uma virtude que leva à moderação dos afetos e dos apetites, é uma virtude que depende da prudência para a realização do bem e, obviamente, o problema da acrasia consiste precisamente não no estágio inicial imaginativo, né, e contemplativo da ação como tal, mas precisamente na parte final da realização desta ação tal como considerada em uma circunstância, né? Então, quando nós observamos o problema da acrasia do ponto de vista da linguagem, nós temos de considerar o problema dos chamados futuros contingentes, tá? Como um agente em uma circunstância específica, com um determinado modelo de ação em uma determinada circunstância e segundo um determinado objeto, deve pautar a sua ação tendo em vista a realização de um bem, dentro de uma perspectiva contingente da sua própria ação. Quando nós enxergamos assim, nós, obviamente, vislumbramos que há um vínculo, né, naquilo que diz respeito aos futuros contingentes, entre a prudência e a esperança. Porque todo o agente que pauta a sua ação segundo um juízo prudencial tem em vista a expectativa de realizar uma ação segundo um determinado bem, tá? E no caso especial da acrasia, é como se a relação da prudência com a esperança fosse aniquilada em algum momento, tá? É como se a esperança pautasse o horizonte da ação 80% e nos 20% restantes, né, a esperança fosse limada do processo deliberativo para dar vazão precisamente ao que é incontinente, né? Ou seja, aquilo que não tem a continência devida ao bem, ao objeto adequado da ação prática em uma determinada circunstância. E nesse sentido, aí nós temos de pensar que qual é a forma adequada do agir político na comunidade, tá? E aí nós chegamos ao conceito de deliberação. Quer dizer, se a acrasia nos leva a uma deturpação no estágio final da ação, no componente sociopolítico, no componente comunitário, digamos assim, a acrasia, a sua expressão pública nesse sentido, representa precisamente a ideia de que uma polis começa a dar certo, mas em algum momento ela se desvirtua para dar vazão a uma variedade de regimes que são contrários à própria natureza da cidade, tá? A palavra política, que vem obviamente de polis, politikon, o grego,
que significa muitas coisas, mas dentre os diversos significados da palavra política, pelo menos 4 são muito especiais. Política é relação de mando e obediência, política é uma relação entre o público e o privado, política é uma relação entre inimizade e amizade, e política também pode ser uma relação entre a ordem e a desordem. Tá? Existem outras variedades de definições sobre a política, mas uma coisa que é sempre presente nessas várias definições de política é a palavra relação. A relação é sempre o elemento constitutivo da política. E porque o é, há a necessidade de se refletir sobre um instrumento adequado, o ergon, a função, por meio da qual essa relação se articula e se efetiva de uma maneira concreta no âmbito da própria cidade. E a isso nós chamamos de linguagem. Tá? Quer dizer, a política é o campo do logos, é o campo da conexão entre a opinião e a palavra propriamente dita, entre a doxa e a episteme, entre o conhecimento incerto e provável e o conhecimento seguro. Tá? Ou seja, faz parte da política uma distinção conceitual e institucional entre o âmbito da deliberação e o âmbito da decisão. Quer dizer, porque a política requer a decisão, porque faz parte da natureza da política o que o professor Guilherme falou, quer dizer, o decaidere, aquilo que corta e estabelece um ato de decisão, há também a necessidade de um elemento reflexivo anterior a esta decisão, que é a deliberação. Né? E se a acrasia, a incontinência, aparece como uma patologia na relação entre a deliberação e a decisão, o juízo prudencial e a adequada expectativa, ou seja, a adequada relação da virtude da esperança com a virtude da prudência, se fazem absolutamente necessárias na conexão entre o modo concreto como um agente em particular age de modo prudencial e a comunidade humana que separa e articula de uma maneira arquitetônica as suas instituições para viabilizar a deliberação por meio, obviamente, de um processo, digamos, tensional, dialético, de mútua participação de todos os membros da comunidade, segundo o mútuo reconhecimento, para a tomada da decisão correspondente. O que os regimes impolíticos fazem é justamente provocar a morte ou do vínculo entre deliberação e decisão, ou a morte da decisão, ou a morte da deliberação. Tá? A morte da deliberação, os regimes totalitários e autoritários. A morte da decisão, o caos absoluto. Tá? Ou seja, um conceito impreciso do que é a política, porque não há instituições que tomem decisões. E a morte do vínculo entre uma coisa e a outra é o que eu vou chamar aqui de um modelo deturpado e anacrônico de organização das instituições dos poderes, que é o caso, precisamente o caso do Brasil. Né? Um modelo institucional fracassado, que não deu certo e não dá certo, e que, mais do que isso, impede um diálogo frutífero entre os poderes e entre o âmbito do direito e o âmbito da política, provocando distorções e patologias graves sob vários aspectos. E, nesse sentido, o que acaba acontecendo é uma concorrência entre os poderes para que cada um acampe o campo deliberativo e o campo decisório sem a participação dos demais, uma espécie de luta por ver quem vai estabelecer primeiro a autocracia. Tá? E, como muito bem disse o professor Guilherme, do qual eu concordo inteiramente, o problema cerne, o problema central dessa patologia é precisamente a acrasia, a incontinência, a incapacidade de articular o juízo prudencial com a esperança. Né? Nós vemos, por exemplo, distorções muito graves no Brasil. Por exemplo, um setor da direita, digamos assim, dizendo que, por exemplo, esse vírus é uma palhaçada, isso aí não funciona. Quer dizer, a gente diz na Itália assim, uma coisa pazzesca, ou seja, um bando de loucos, pessoas completamente irracionais. Né? Dizer que o vírus não existe. E só eu, tá? Quando estava em Roma, eu vi muitas pessoas saírem de maca da janela do meu prédio. Quer dizer, eu vi em loco o poder letal dessa coisa. E dizer que isso não oferece risco nenhum é uma loucura. Né? Agora, é óbvio que o coronavírus exige de nossa parte uma atenção muito especial, e isso vai demorar muito, e a gente vai ter que lidar com isso. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é o uso político que se possa fazer disso.
Tá? E isso também tem efeitos graves do meu ponto de vista. Ou seja, agentes políticos mal intencionados que se valem da máquina estatal para promover o estado de exceção com argumentos que vão de encontro à deliberação, né? E que de alguma forma matam a deliberação, a possibilidade da deliberação, que é essencial para a democracia e essencial também para o Estado de Direito. Então, eu acho que são dois fenômenos distintos. Um é a imprescindibilidade da tomada de cuidados frente ao inimigo invisível chamado coronavírus, e outra é o uso indevido de uma máquina estatal para promover o estado de exceção e o arbítrio e o amasso das liberdades em torno de políticas que são, na melhor das hipóteses, né, para não dizer outras coisas, muito questionáveis. Né? Então, eu sei que o assunto daria pano para manga, mas eu acabo por aqui e passo a palavra ao Rafael. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Marcos, excelente. Obrigado, professor Guilherme, novamente. Eu não combinei com vocês, tá? Não foi jogado ensaiado agora. Mas eu também tinha preparado uma fala aqui rápida sobre esse momento e gostaria de compartilhar com vocês para que a gente possa seguir com o debate. Eu acho que coincide bem com o que vocês já apresentaram. E essa minha fala, ela parte de uma obra ficcional. Tem se falado muito até nesse momento, do Camus, né, A Peste, e de algo que os professores já referiram, que eu acho que é a questão central aí para a nossa análise, nessa nossa tentativa de pensar o momento. Né? O caos, né? Foi mencionado, acho que o Guilherme mencionou o caos, o Marcos mencionou o caos, e o caos é um tema central da obra do Camus. Tá? Para quem não conhece essa obra, Peste, né? Ele escreveu em 1947, logo após a Segunda Guerra, e retrata a vida, né, numa cidade, uma pequena cidade do litoral da Argélia, que sofre uma peste que vem dos ratos, né, e que começa a afetar toda a cidade. Ela começa pelos ratos, as pessoas começam a haver mortes e o Estado, a prefeitura, vamos dizer assim, começa a tomar uma série de medidas para combater essa peste. Tá? E nessa obra ficcional, de certa forma, Camus reflete bastante sobre situações extremas do humano e da convivência humana. Tá? E de uma forma impressionantemente similar à que nós estamos vivendo nesse momento. Tá? Claro que a peste da obra é diferente da que nós temos hoje com a Covid-19 e a pandemia, mas de forma muito impressionante a análise que ele faz, ela se assemelha ao que nós vivenciamos hoje. As medidas de isolamento, a questão do negacionismo de alguns, o enfrentamento por parte do personagem principal, né, do Dr. Rie, que é um incansável batalhador, né, esse personagem reflete muito a condição humana. Diante do caos, a batalha incansável para vencer mesmo, né, sem ter uma esperança consolidada, vamos dizer assim, né, vendo as mortes das pessoas, inclusive próximas, ele incansável, e se expondo de uma maneira muito forte, né, ele de forma incansável, ele vai enfrentar e vai se expor à doença, mas vai enfrentar a peste na cidade, tá, de Oran, na Argélia. Tá? Me parece que esse tema do caos é um tema que se apresenta a nós hoje. Tá? Na verdade, o humano ele se depara com o caos desde sempre. Né? Na mitologia grega, o caos é o deus primordial, é o primeiro dos deuses. Tá? A partir dele, os demais. E é interessante que o caos, no grego, né, vem de kaino, que tem também o significado de separação, né, de vazio. Depois os romanos vão falar de desordem, de confusão, mas lá no início, no grego,
a origem, né, do termo está vinculado ao que seria para nós separação e vazio. Depois, os sentidos da desordem, da confusão, se agregam a isso. E a nossa condição nesse momento é uma condição de caos nesse sentido. Nós estamos separados, né? De certa forma, um vazio se estabelece em nossas vidas. A desordem e a confusão como consequência também desse momento. Tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. E isso é interessante, né? É uma situação que afeta o indivíduo e também a coletividade de uma maneira conjunta. E cabe, como o Dr. Rie lá no livro do Camus, cabe o enfrentamento, né? Ele fala a luta, mas a luta não no sentido marxista aqui, né? É no sentido da luta do humano frente ao caos. Né? Nós vivemos diante do caos, nós nascemos gritando, chorando, indefesos, né? E precisamos do outro, que é a mãe, depois precisamos dos outros a nossa vida inteira. E a situação de caos, ela exacerba essa necessidade do outro e, de certa forma, né, da política, como bem mencionou o Marx. Né? A política nesse sentido de arte da organização da polis. E me parece que esse é o problema que nós vemos no Brasil. Né? Nós precisamos, nesse momento, da política. A política é o grande instrumento coletivo. Né? Individualmente, eu acho que nós podemos tomar lição de organização, né? De disciplina, de esperança, de enfrentamento da situação, individualmente. Tá? Mas o indivíduo, nós, individualmente, nós não estamos deslocados, né? Nós somos seres comunitários, vamos dizer assim. E claro que essa desordem decorrente da nossa política, ela nos afeta. Tá? Então nós temos um enfrentamento individual, mas temos um enfrentamento coletivo, e a política é um instrumento para isso. E no Brasil parece que nós, em decorrência de uma organização institucional deficitária, podemos dizer assim, né? O Marx falou bem dessa nossa organização que foi consolidada nas últimas décadas, podemos dizer dessa forma, mas que tem uma origem muito anterior. Nós temos problemas graves políticos. Em um momento de caos, um momento de pandemia como esse, isso fica exacerbado na minha visão. Tá? Interessante também é pensar o papel do direito. A gente falou da política aqui, mas nós como juristas, principalmente, como é que o direito entra nisso? O direito tem um papel fundamental nessa busca da organização, né? Como instrumento também vinculado à política, e aqui pensando a política como uma arte maior, e o direito como parte da política, né? O direito tem um papel importante. E vejam, o Estado, né, os entes federativos aqui para nós no Brasil, eles usam o direito, tá? Mais especificamente, né, o poder de legislar, usam de emanar novas normas, usam de forma efetiva. A gente está vivenciando isso. Né? Nós temos decretos, medidas provisórias no âmbito municipal, estadual, federal, que tentam, de alguma forma, lidar com esse problema. Né? Tentam organizar. Existe uma questão que é um pouco da discussão sobre competências, que no Brasil não ficou claro, isso pode trazer um certo problema de organização, mas, ao mesmo tempo, pensando, né, e aqui a gente está pensando sobre essas questões, no Brasil pode ser algo positivo, né, porque essa divisão de competências, de certa forma, limita o poder. E nós, que estamos no momento em que o controle do poder é muito importante, talvez, né, essa questão da competência compartilhada, compartida, ela seja interessante, apesar de, para a questão da ordem, da organização, ela, né, pode não ser tão produtiva. Tá?
Nesse ponto, interessante também os escritos, né, que foram referidos, inclusive, pelo professor Marcos em outra fala aqui nas nossas conversas, do George Agamben, né, que vai tratar desse problema do emanar normas pelo poder, né, pelo poder político. O que nós podemos ter como consequência disso, né, o descambo para um totalitarismo, da limitação das liberdades individuais, sob a justificativa de uma busca de ordem, do enfrentamento dessa situação de pandemia e de caos que nós mencionamos. Então, essa linha ela é tênue em alguns momentos, né, entre a medida que vai ser necessária para buscar o enfrentamento dessa situação, para buscar organizar, para buscar a vida em comum. E, por outro lado, quando nós temos, né, o excesso. Aí vem justamente a questão do excesso, que é tão cara a política e a ética. Né? Em que ponto nós temos a virtude, em que ponto nós temos, né, o vício pelo excesso, também aqui. Né? Eu, como exemplo, e até pela minha atuação profissional, eu tenho visto em certos países um forte avanço, inclusive no Brasil isso aconteceu, agora houve uma declaração de inconstitucionalidade da medida provisória, 954, se eu não me engano, que determinava a coleta de dados, a transferência de dados das empresas de telecomunicações para o IBGE, né, os dados individuais, sem nenhum tipo de controle, em um prazo de uma semana, algo realmente fora da medida, né, desproporcional. A gente até teve uma discussão com alguns professores de Coimbra sobre essas questões e a questão da proporcionalidade aqui foi bastante referida, né? Mas o ponto é esse, né? Nós precisamos adotar certas medidas, às vezes até medidas que exigem dados dos indivíduos, mas o cuidado necessário é o cuidado para não se eliminar a privacidade, não se eliminar o indivíduo, a sua liberdade. Alguns exemplos negativos a gente vê na China, nesse sentido, a própria Rússia, né, o controle individual através de instrumentos tecnológicos que determinam a localização do indivíduo, se ele tem ou não tem doença, identificam esse indivíduo e realizam um controle de locomoção. Tá? É algo inimaginável. E o outro ponto é, essas medidas que são usadas hoje, né, quando essa pandemia acabar, será que elas vão ser eliminadas? Será que esses dados e essas formas de controle serão eliminadas? Acho que essa é uma questão central que também exige a nossa reflexão. E por último, né, já na linha do que o professor Guilherme e o professor Marcos referiram, né, no Brasil nós temos talvez uma situação mais grave nesse sentido. Eu acho que a situação da pandemia no Brasil não é das mais graves, que em comparação aí com outros países é grave também, mas a gente viu situações talvez piores, mas isso exacerbou a nossa crise política. Né? Isso a gente pode notar de forma bem clara que houve pela exigência, pelo caos, pela pandemia, os nossos problemas eles se exacerbaram e isso nos traz uma maior incerteza, né? Inclusive para o pós-pandemia, que é algo que nós devemos refletir. Talvez nós tenhamos uma dificuldade de sair melhores da pandemia, o que seria bom, né? Aprender com isso, aprender com esse caos incontrolável, de certa forma, que nós temos que buscar controlar, mas que inicialmente é incontrolar. Nós podemos aprender enquanto indivíduos, enquanto coletividade, buscarmos sair, né, dessa dificuldade de uma maneira positiva, de uma maneira mais humana, mais conciliadora. E o que está acontecendo no Brasil, eu não sei se vai nesse sentido, né? A gente tem uma exacerbação do debate político, eu vejo também muitas condutas oportunistas nesse momento, tanto de um lado quanto do outro, um radicalismo, muitas vezes, a dificuldade de ouvir o outro,
e mesmo aqueles que buscam ouvir o outro, ouvir os lados, eles são criticados por isso. Né? Então, vira realmente uma situação de caos político, e me parece que isso não é bom para nós, e pode, né, eu tenho receio que talvez descambe para algo pior. Oxalá isso não aconteça, né? Espero que nós possamos vencer esse momento de forma organizada. A gente vê muita gente trabalhando, lidando com essa pandemia, com essa doença, de maneira muito positiva, atitudes solidárias, preocupação com o outro, da sociedade, dos indivíduos. Falta um pouco dessa, claro, com raras exceções, mas o poder público ele tem ficado devendo nesse sentido, mas eu acho que nós podemos pensar exatamente o instrumento político como um instrumento necessário nesse momento, na visão positiva da política. Nós devemos pensar que a política é um instrumento adequado para essa organização coletiva e que contribui, nessa linha aristotélica dos professores que aqui falaram, que contribui numa relação intrínseca entre o individual e o comunitário, vão contribuir também para o nosso enfrentamento individual desse momento. Então, seriam essas as minhas considerações, e dito isso, eu gostaria de abrir para os colegas que estão presentes aqui na sala, para os alunos e para o público em geral, para que apresentem os seus questionamentos também. Eu acho que já tem duas questões aqui, pessoal. Uma da Cris e uma do Ricardo. Vamos lá. Querem que eu leia? Ainda um pouquinho antes. Sim. Fala, Kelly, desculpe. Desculpa, tem uma do Fischer, um pouquinho antes da Cris. Sim. Perfeito. Tem uma do Fischer, do Zé, uma da Cris. O meu não estava rolando. Então. Perfeito. Vocês querem que eu leia e, de repente, a gente fala um pouquinho cada um? Pode ser. Tá. Então, vou ler a primeira do Zé aqui. Zé pergunta: qual é o risco desse autoritarismo no contexto brasileiro? Posso dar um ensaio? Eu acho que não tem um risco do autoritarismo nesse sentido, o caso central do conceito do autoritarismo. Mas a gente vê a questão do autoritarismo quando a gente começa a trabalhar na questão do equilíbrio entre os poderes, né? Então, sempre que tiver um poder querendo exercer o poder de decisão nos limites do outro, né, nesse sentido de autoritarismo, tá? Então, ou outra questão, né, quando eu começo a decidir por critérios, digamos assim, mais substantivos ou de ideologia política, quem é o povo, né? Confundir eleitorado com povo, isso é um problema de autoritarismo, porque o autoritarismo também é quando eu tomo decisões apenas para o meu eleitorado, né? E não para o povo em geral. Mas aquele autoritarismo clássico, até tem a ver com a segunda pergunta, com todas as perguntas, né? Aquele autoritarismo clássico lá do Creonte, lá, acho seria um pouco mais anacrônico, um pouco mais imprevisível, mas ele é mais sutil, né? Uma prevalência de um poder sobre o outro, ou sobre a questão de quem é povo, né? Vou exercer esse autoritarismo com uma supremacia de um eleitorado sobre o outro, já que é bem bipolarizada a política. Marcos. Oi. Bom, totalmente de acordo com o que o professor Guilherme disse, eu só adicionaria um outro elemento que me parece muito importante para nós refletirmos hoje a noção de autoritarismo, não só no caso brasileiro, como no mundo. Tá? No caso brasileiro, bom, há, do ponto de vista da sociologia política, uma tradição autoritária no Brasil. Tá? Esse é um dos males os quais nós padecemos, quer dizer, faz parte da própria gênese político-social no Brasil, a tradição autoritária. Os grandes sociólogos, Gilberto Freire, Florestan Fernandes,
o próprio Darcy Ribeiro tem escritos nesse sentido, Sérgio Buarque de Holanda, todos eles, de algum modo, já fizeram esse diagnóstico. Né? Nós padecemos de uma tradição autoritária que provém de uma visão paternalista e patrimonialista. Né? Paternalista, a dependência em relação ao Estado, e patrimonialista, uma confusão entre público e privado. Então, isso está na raiz constitutiva da tradição brasileira. Né? Agora, o tipo de autoritarismo que vinga no Brasil é um autoritarismo que tem também uma matriz econômica, é importante que se diga. Né? Nós padecemos daquilo que o velho Vilfredo Pareto já dizia, do problema da circulação das elites e da classe dirigente. Nós temos uma democracia que, como o professor Guilherme bem falou, confunde povo com maioria, e a palavra final é sempre das elites, quer dizer, não tem uma distinção conceitual e prática, né, entre as elites que governam o processo político e as elites que dominam o cenário econômico. E eu vejo isso como, e agora falando em termos mundiais, eu vejo esse como o risco para a democracia hoje em dia, do ponto de vista ocidental, que é precisamente a morte da disputa econômica saudável, da livre iniciativa e da livre concorrência, por uma elite metacapitalista, quer dizer, que está acima do próprio capitalismo, e que cumula poder político com poder econômico, tentando estabelecer uma espécie de unidade padrão, a partir da qual todos os processos e modos de vida passam a depender das corporações que, de algum modo, dependem dessa elite metacapitalista. Né? Por exemplo, nós não temos mais condições nenhuma de, por exemplo, abdicar de uma vida virtual, de uma vida digital. É impossível. Tá? Para que nós possamos ser, por exemplo, inscritos como funcionário, como servidores públicos dos quadros da URGS, o fato de não termos nenhuma conta bancária e nenhum vínculo digital, obviamente isso nos impediria de tomar posse como servidor público. Claro que eu estou falando uma coisa assim meio óbvia e ridícula, mas isso mostra bem o grau de dependência que nós temos com relação a certas estruturas. Tá? E essas estruturas nos dominam e nos abarcam e o que é pior, nos conferem uma forma de vida. Tá? Aquele eu ideal, o qual o professor Guilherme falava antes, que nós projetamos para perseguir por meio de uma tensão entre virtudes e vícios, vai sendo cada vez mais delineado pelo aspecto virtual, uma substituição entre o modus ludens de vida, o animal ludens, né, o homo ludens, pelo homo sapiens sapiens, ou seja, uma distinção cada vez maior, né, entre o ser humano real de carne e osso pelo ser humano virtual, que passa a tomar a dianteira no processo de identificação. Ou seja, nos processos de identidade, cada vez mais, o elemento virtual vai substituindo o elemento real. A sociedade do espetáculo vai matando a sociedade democrática por uma espécie de idiotização e imbecilização do próprio ser humano que, perante um estado psicopatológico de profunda anomia, passa primeiro, de um lado, absorver completamente no seu imaginário essas estruturas e, de outro lado, entregar a sua própria condição de vida para essas mesmas estruturas. Um processo simbiótico onde a escravização virtual do ser humano real de carne e osso pela sua imagem virtual passa a ser cada vez mais uma realidade constante. Né? E essa é precisamente a sociedade do espetáculo, né? Do qual muitos pensadores já falavam no século XX, Karl Mannheim, Ortega y Gasset, o próprio Norbert Elias e outros. Então, nós estamos vivendo esse processo de saturação absoluta da sociedade de carne e osso por uma sociedade de espetáculo. Né? Então, dito isso, quais são as condições por meio das quais o processo político pode viver e vivenciar o humano real de carne e osso, o humano demasiado humano, nas suas estruturas correspondentes numa sociedade como essa? Como é possível isso? É possível ou melhorando as instituições por meio da tecnologia e, ao mesmo tempo, distinguindo os espaços adequadamente para que essa luta por busca autocrática cada vez maior ceda por meio de um self-restraint de parte das instituições, ou com uma participação ativa do que eu vou chamar aqui de cybercidadania. Né? Uma expressão que, obviamente, não é minha, é de um filósofo do direito do mundo hispânico muito bom, que é o Ángel Pérez Luño, que tem um escrito muito interessante sobre a cybercidadania, onde ele coloca muito bem isso, quer dizer, as condições de participação no processo democrático
por meio da tecnologia, elas podem ter um elemento de força adicional precisamente pelo modo como nós nos organizamos nessa anarquia chamada internet. Né? Agora, de todo modo, não há dúvida que a velha tensão entre burguesia e proletariado, da qual o Marx falava, e que tinha muita razão ao tempo da Revolução Industrial, agora se transfigura numa nova luta de classes que nem mais a burguesia e nem mesmo as instituições tradicionais têm em vista. E tem espaço nessa nova estrutura, nessa nova classe dominante, né? Que é uma classe que eu chamaria assim, não capitalista, mas metacapitalista. Né? Porque uma classe capitalista ela tem em vista precisamente o econômico como padrão central, que engloba uma espécie de pulverização de estruturas simbólicas que vão se aglomerando e se articulando dentro dessa visão econômica macro. Na perspectiva de uma sociedade metacapitalista, não há mais essas estruturas nas quais o econômico é o ponto central, onde todas as estruturas simbólicas dependem do econômico. O que existe é uma simbiose entre todas as coisas, entre técnica, ciência, arte, visão estética, imaginário, economia e também política. Né? Então, existe uma simbiose caótica onde essas coisas não ganham uma distinção. E a ausência de distinção provoca um aumento progressivo do poder dessas estruturas simbólicas, como bem já dizia o Pierre Bourdieu lá nos Anais. Né? Então, o que eu vejo hoje, respondendo assim as três perguntas de imediato, a do Zé, a da Cris e a do Ricardo, é que esse modelo de Estado excepcional, esse modelo de autocracia, esse modelo de regime impolítico que esta classe globalista, metacapitalista vem provocando no mundo, era, ao tempo dos gregos, e há bem pouco tempo atrás, mesmo na perspectiva dos clássicos da sociologia, como Weber e Marx, algo quase inimaginável, né? Quase impensável. Quer dizer, aquele diagnóstico que o Marx traz no Capital, que se articula bem com os problemas da Revolução Industrial, ele explica pouco o fenômeno que nós estamos vivendo hoje, que é um fenômeno de processo de coletivização e hegemonização de poder desta classe metacapitalista, altamente mais significativo e letal para a liberdade humana do que o era lá no século XIX. Então, essa é precisamente a minha visão do problema que se apresenta a partir do horizonte das três perguntas que o Zé, a Cris e o Ricardo trazem. Tá? Deixa eu dar o meu pitaco aqui. Por favor. Eu acho que as três perguntas têm uma conexão, né, como foi ressaltado. E me parece que o risco do autoritarismo se apresenta no contexto brasileiro, mas não só brasileiro. Né? Eu dei exemplos aqui de outros estados em que isso é bem mais presente que no Brasil. Tá? Mas acho que no Brasil esse risco ele é grande. E me parece que a situação da pandemia, em função desse caos e da necessidade de organização e de um fundamento que existe para a tomada de decisões pelo poder público, né? Tudo está justificado, já que nós estamos numa situação de calamidade pública, vamos dizer assim, o risco parece ser maior. Parece ser maior, é um risco agravado, na minha compreensão, né? Em decorrência dos vícios da nossa organização política. Tá? Acho que isso está bem claro. Nós tínhamos esse problema, já tínhamos esse problema atualmente, né, no governo atual, esse problema existe, talvez de forma bem presente, né? A gente verifica situações em que individualmente a figura do governante quer decidir unilateralmente, né, seja num poder ou às vezes até em outros poderes, a gente tem visto isso. Há uma discussão, inclusive, no STF interna sobre as decisões liminares dos ministros, né, vocês devem ter visto isso. Né, um ministro chegou a pedir que os demais se abstivessem de decisões liminares que invalidassem de forma unilateral as medidas tomadas pelos poderes, pelo Poder Executivo, principalmente. E também no Executivo nós temos, né, uma série de decisões, conflito entre ministros e presidente, né, falando de forma bem clara, demonstra esse risco. Né, eu acho que esse risco ele existe. Né. E a outra questão que foi mencionada, acho que o professor Ricardo colocou, né, sobre
sobre o liberalismo, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? O liberalismo, ele tem seus... Liberalismo histórico, falando aqui, não do ideal liberal, vamos dizer assim. O liberalismo na história tem seus problemas, né? Ele passou por uma tradição. Muito do que nós temos hoje em termos de organização política se deve ao liberalismo, né? Os próprios direitos humanos e os direitos fundamentais que são tão caros a nós têm origem no liberalismo. O Estado moderno tem origem no liberalismo. Ou seja, são construções e ganhos históricos que decorrem do liberalismo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, de certa forma, uma visão ultraliberal, né? Talvez até poderia dizer uma visão mais libertária, ela pode ser questionada no momento em que nós podemos notar que a relação com o outro é importante, tá? Essa ideia de comunidade também ela é fundamental. Então, eu diria que uma visão extremada do liberalismo, sim, eu acho que ela está em xeque, uma visão do liberalismo, e aí a questão do que é o liberalismo clássico, né? Esse é um outro ponto importante. Mas uma visão do liberalismo ela é importante, né, para a preservação do indivíduo, inclusive em relação a esses desafios que nós temos hoje de controle do poder do Estado, né, que parece ter justificativa para tudo, né? O liberalismo se presta, nesse momento, para garantir, né, essa liberdade e o espaço privado dos indivíduos. Não sei se tem mais alguma questão, o professor Ricardo diz, não fiz um ataque ao liberalismo. Não, eu sei, professor Ricardo, eu entendo, mas a minha é uma reflexão nesse sentido, né? Acho que o liberalismo tem o seu papel e tem as suas conquistas, mas também, né, tem os seus problemas históricos, como a gente conhece, né? E talvez uma visão extremamente liberal, nesse momento também não se mostre adequada para enfrentar a situação que nós vivemos. Tá? Mais alguma questão? Posso só complementar, professor Rafael? Claro. Eu deixei, ficou um pouco de fora a minha resposta, acabei não falando sobre a pergunta do professor Ricardo, e até em sentido como o professor Rafael estava falando, eu acho interessante a gente também distinguir esse liberalismo clássico, né, que eu vou pegar, por exemplo, a noção do Adam Smith, né, em si mesmo, digamos, qualquer ação nossa, ela é possível de tornar, né, sempre que há um agente moral, há um paciente moral. Então, nossas ações, elas interferem na vida dos outros, né? É difícil estabelecer um limite. Óbvio que a gente tem, segundo algum critério do aspecto público, né, certos limites dados e certos limites do privado que, embora afete a vida dos outros, né, por exemplo, o que eu como em casa, se eu como carne vermelha, se eu como só salada, né, mas o liberalismo clássico, ele tinha essa noção mais até do Adam Smith, do espectador imparcial, né? E essa visão do espectador imparcial, ela estava vinculada não, digamos assim, a essa noção de liberalismo contemporâneo, podemos dizer assim, como o professor Rafael falou, mais, né, um sentido mais libertário, de que todo critério de limite seria dado mais ou menos a direitos subjetivos, né, tem uma tendência ao ilimitado, mas para Adam Smith tinha uma concepção mais republicana, poderíamos dizer assim, traduzir para termos, né, de agora, do que a gente estava falando, tinha uma noção da preservação do todo, né, da coisa comum. Então essa concepção negativa de liberdade, ela se mantinha a partir de uma noção de, podemos dizer assim, de um bem comum, né? Era dentro disso que o espectador imparcial, digamos assim, ele fazia valorações, né? Ele fazia suas prospecções de visões. Quando eu jogo para o liberalismo de hoje, que é vinculado a meramente questões de direitos subjetivos, né, eu acabo perdendo essa medida. O que é o limite até o de um e o de outro, né, vira uma questão só, vira paradoxal, né, porque as
pessoas divergiriam quanto ao que seriam esses limites. Não há um critério comum para a gente dirimir essas questões dos limites. Então, esse liberalismo clássico, eu acho difícil ele estar em risco hoje, mas aquela noção, como o professor Rafael falou, mais libertário, o liberalismo mais contemporâneo, que é vinculado a meramente concepções privadas de bem ou do que é comum, concepções privadas do que é política, né, puramente subjetivas. Bom, essa concepção de liberalismo, que eu talvez ache teoricamente com graves defeitos de construção, essa eu acho que você está sendo posta em xeque, né, pelo menos. Mas eu acho que o liberalismo clássico, na concepção, pelo menos que eu vejo na tradição do Adam Smith, ela se mantém firme em pé ainda, né? Com todos esses avanços históricos, como o professor Rafael falou. E acho que era isso, né? Por minha parte. Falar rapidamente, um pequeno, se não me permite, Rafael, muito rapidamente. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer, nós temos 1 hora já e daqui a pouco fica pesado a nossa sala e começa a dar problema. Vamos fazer uma divisão para fechamento aí de tempo, e aí cada um apresenta suas considerações finais. Tá bom. Eu penso 2 minutos, né, 2, 3 minutos para cada um. Então pode começar contigo, depois o Guilherme fala e eu simplesmente vou fechar aí a nossa conversa de hoje. Então tá. Muito rapidamente, assim, uma reflexão em torno do que vocês falaram, o que eu concordo absolutamente, né? Apenas adicionaria também o seguinte: o liberalismo clássico, ele tem um problema de raiz. E o problema de raiz dele é a incapacidade de ver o que nós vamos chamar de substância da política, né? Toda a visão, não só conceitual, mas institucional do liberalismo clássico parte de uma noção procedimental. O Estado, as instituições políticas são sempre vistas, às vezes, uma perspectiva instrumental e procedimental. Não há um vínculo objetivo e substantivo entre certos bens que são compartilhados por uma comunidade humana. Ou seja, o que existe é uma perspectiva relativista dos bens humanos, né, que é, de alguma forma, encerrada dentro de uma noção precária do que são os direitos subjetivos. Quer dizer, a noção de direitos subjetivos, que é uma tradição histórica anterior ao próprio liberalismo, que tinha vínculos efetivos com uma tradição do direito, tanto no modelo romano-germânico como no common law, que dependia de uma visão do juízo prudencial do agente e do decisor, né? Tudo isso desaparece na perspectiva do liberalismo, sobrando apenas a casca, o framework estatal, né? O Estado mínimo, engessado, o mal necessário, entre aspas, que vai tentar, de alguma forma, articular o modo de vida, permitindo apenas uma perspectiva de abstenção dos agentes e não de ação propriamente dita dos agentes. Quer dizer, a ação política é desconsiderada, né? Toda a ideia de politicidade ela desaparece do espaço público, porque não há um espaço público, né? No liberalismo clássico tradicional existe uma visão da sociedade dos proprietários. Então é uma visão distorcida da própria realidade humana, básica como tal, né? Então, eu tenho a impressão que o que nós estamos vivendo hoje, com esse problema do metacapitalismo, pouco tem de liberalismo clássico, né? É uma estrutura muito mais letal do ponto de vista de um ataque à natureza humana, que, do meu ponto de vista, a própria ideia de liberdade como tal, que é uma conquista do pensamento liberal, mas também é uma conquista da civilização ocidental como um todo, não apenas do liberalismo como tal, está ameaçada perante um inimigo que tem condições instrumentais de um controle em larga escala da nossa liberdade, né? Que vai não só no campo da identidade digital, como até o campo dos nossos atos, né? E das nossas condições de vida. Então, me parece assim, o liberalismo clássico, ele apresenta coisas positivas, perspectivas muito interessantes, que favorecem esse modelo de uma visão de mundo mais profunda, né, que não é encerrada nele, mas ele tem um problema de raiz. E o problema de raiz é o problema da politicidade. O liberalismo fornece bons paradigmas para a teoria do direito, mas fornece paradigmas insuficientes para uma teoria da política. E prova disso é que pensadores como Rawls, Nussbaum, etc., estão tentando achar o que não é possível achar. Ou seja, algo de substancialidade por meio da forma política, né? E isso é
pelo menos do meu ponto de vista, é muito difícil se você abandona toda a perspectiva, digamos, da pesquisa racional, das tradições, como faz, por exemplo, a obra do MacIntyre, que tenta, a partir de um contraste entre as tradições, encontrar precisamente o elemento interno, o vínculo entre o elemento interno e o elemento externo, né? Coisa que na tradição liberal pouco se fez. Então, essa obsessão pela forma, ela pode ser muito bonita na teoria, né? Mas, por exemplo, a teoria do Mises é muito bonita na teoria, mas quando chega no problema da política, ela, do meu ponto de vista, ela encontra insuficiências que são graves às vezes, né? Muito obrigado pela companhia, pelo diálogo, enfim, do meu ponto de vista, foi muito, muito bom, aprendi muito e agradeço a atenção de todos. Obrigado, professor Guilherme, por favor. Bom, eu queria agradecer a presença de todos, ao debate com os colegas aqui, muito proveitoso. Tá? Eu queria pontuar, por último, duas questões básicas, até que a gente ia falando lá no início. Assim como a espelho da decisão da ação moral, né? Que é tanto a questão de princípio como a questão do resultado, né? O motivo que me leva à ação e a minha ação como resultado disso. Tá? O problema que acaba transparecendo na questão da política hoje, tá? É que a gente transformou, o professor Bueiro está falando da questão da linguagem, né? A gente transformou a palavra decisão como algo impolítico, quase, né? A nossa concepção. E ao contrário, né? Todos os mecanismos de política eles devem, né, digamos assim, eles são, digamos assim, complexos, tá? Justamente para que a gente tome uma decisão maximamente representativa, tá? E que a gente nos veja nessa representação, nessa decisão, tá? Por exemplo, cada decisão que o governo tomou, eu consigo de alguma maneira me ver, não que ela é exatamente o que eu queria. A gente começa a ver o decidir, quer dizer, olha, todo mundo vai ter que dar o braço a torcer um pouco, que a gente começa a ver isso, né? Sempre aquilo daquele que a gente abriu mão é sempre mais dolorido do que daquela parte que a gente ganhou. A gente não percebe isso. Então isso parece, às vezes, a tomada de decisão, como um cortar, ele parece antidemocrático. Isso eu tenho essa preocupação. Só que a decisão não é né? Tem um mundo todo por trás da decisão. Ela tem que refletir tanto quem nós queremos ser, mas também ela não pode correr o risco de nós queremos ser os incapazes, os ineficazes, né? Nós queremos ser aquelas pessoas que têm uma visão boa do bem comum, uma visão correta do bem comum, um povo que saiba decidir bem, tá? E que a gente se torne eficaz nas nossas decisões, né? Não que apenas eu quero manter a minha consciência ainda intacta, né? E não vou sujar as minhas mãos com a realidade, não com os problemas que eles se aparecem da maneira não como eu estou esperando. E é aí que a gente tem que ter decisão, que é o contato verdadeiro com a realidade. Eu queria lembrar até da ética do cuidado do Heidegger, embora não concorde com muitas coisas do Heidegger, mas é interessante. A ética do cuidado não cuidado em relação ao outro, mas o que ele pressupunha era o engajamento de verdade com a realidade, né? Com a ontologia, com o existente. Né? Olha, eu quero pertencer a esse mundo, e, né, a noção de agente, paciente, moral, e é nesse mundo que eu vivo, é dele que eu cuido, né? Das pessoas e do mundo que eu tomar uma decisão de cuidado na política é respeitar tanto a nossa noção democrática, quem que nós queremos ser, mas uma democracia responsável, né? Que nós não escolhemos ser aqueles que pensam bem e não conseguem fazer absolutamente nada. Não, era isso. Obrigado, professor Guilherme. E para fechar, né, eu gostaria também de concordar com os professores. Eu acho que essa conexão com a realidade, ainda mais hoje, né, numa realidade caótica que nós estamos vivendo, é o primeiro passo, né?
sair um pouco desse debate no plano das ideias apenas, né? Liberalismo, comunismo, comunitarismo e os ismos que nós queiramos aí, e partir do problema em si. Tá? E nós vivemos um problema, conhecer o problema e pensar como lidar com esse problema de todos hoje. Seja no aspecto individual, né, aquilo que a gente mencionou, através da sua disciplina, da sua organização para enfrentamento dessa situação caótica, né, de vazio, de separação, de desordem, né, do caos realmente, no sentido da sua origem, mas também no sentido coletivo. E aí vem a questão, o papel, né, da política que se torna relevante. Né? Nós temos um problema grave hoje no Brasil, porque nós conhecemos os nossos problemas políticos, nós precisamos da política atualmente, e me parece que esse momento pode ser um momento para que nós retomamos, né, nós possamos retomar essa ideia original da política como um elemento necessário para essa vida em comum. Eu acho que as falas foram todas nesse sentido, e agradeço aos professores que apresentaram suas reflexões, especialmente, né, o Guilherme e o Marcos, os professores que acompanharam aqui, apresentaram seus questionamentos, o professor Ricardo, a professora Maria Cristina, ao José Roberto, ao professor Augusto Jäger, a professora Tula, todos os que se manifestaram, estiveram presentes nesse debate, aos nossos alunos, né, da Faculdade de Direito da URGS, e também a todo o público que esteve presente. Muito obrigado a todos, boa noite, lembrando que na próxima quinta-feira, dia 21 de maio, nós teremos uma nova conversa na pandemia sobre pandemia, interesse público e propriedade intelectual. A professora Kelly Bruch, a professora Lisiane Odi, a professora Maria Cláudia Cachapuz e eu estaremos aqui novamente, né, tratando aí de aspectos sobre a propriedade intelectual. Tá? Boa noite a todos, muito obrigado e até a próxima conversa na quarentena. Grande abraço.